O que eu vou te contar agora não é um roteiro de série da Netflix. Aconteceu aqui, no Brasil, com um dos jogadores mais famosos do país. E a parte que a mídia nunca contou direito é exatamente o que você vai descobrir hoje. Porque enquanto o Brasil inteiro estava de olho na Copa do Mundo, uma jovem de 25 anos desaparecia em silêncio. E ninguém percebeu, pelo menos não de imediato. Elisa Samúdio tinha 25 anos, vivia no Rio de Janeiro e era modelo. Ela tinha uma história com Bruno Fernandes, goleiro titular do Flamengo, ídolo de milhões, um dos nomes mais cotados para defender o Brasil na Copa do Mundo de 2010. Elisa dizia que estava grávida dele. Bruno negava publicamente. Nos bastidores, segundo a investigação que viria depois, ele havia tomado uma decisão que mudaria tudo, para sempre. Em junho de 2010, Elisa foi ao sítio de Bruno em Esmeraldas, interior de Minas Gerais. Ela foi e não voltou. Nos dias seguintes, o Brasil torcia pela seleção. Os jornais falavam em Copa, em gols, em glória. Mas por baixo de tudo isso, a polícia havia recebido uma denúncia. Alguém de dentro do círculo mais próximo de Bruno havia ligado. Esse alguém era Macarrão, primo do goleiro, ex-policial militar. E o que ele contou para os investigadores foi tão perturbador que eles demoraram para acreditar. Elisa não havia simplesmente sumido. Ela havia sido levada, com o próprio filho recém-nascido nos braços. Dentro daquele sítio, segundo os depoimentos, ela foi mantida em cárcere, sem poder sair, sem poder ligar para ninguém, sem poder pedir ajuda. A investigação foi crescendo em silêncio enquanto Bruno sorria nas câmeras da Copa. Testemunhas foram surgindo uma a uma, mensagens foram recuperadas do celular dele, depoimentos foram colhidos durante dias. E cada novo detalhe confirmava o pior. Uma das testemunhas descreveu o que viu naquele sítio com uma frieza que deixou os investigadores em silêncio. Outra disse que Bruno estava tranquilo, normal, como se nada tivesse acontecido. Como se uma mulher não tivesse sumido do mapa dias antes. Elisa havia sido agredida naquele sítio. E depois, segundo o que a justiça concluiu após anos de investigação, foi morta. O corpo nunca foi encontrado integralmente. Até hoje. Até hoje, a mãe de um menino que está vivo não tem um túmulo. Não tem um lugar onde alguém possa deixar uma flor. Não tem um endereço. Porque alguém decidiu que ela não merecia nem isso. E esse alguém dormiu tranquilo por anos. Em julho de 2010, Bruno Fernandes foi preso. O mesmo mês em que a Copa terminava. O mesmo mês em que o país voltava para a rotina. As imagens dele sendo detido rodaram o Brasil inteiro. Jornalistas na porta da delegacia. Câmeras, flashes. O mesmo rosto que aparecia nos cartazes de patrocinadores agora aparecia algemado. Em 2013, após um julgamento que durou dias e expôs detalhes que muita gente preferia não saber, Bruno foi condenado a mais de 22 anos de prisão. Homicídio doloso, sequestro, cárcere privado, ocultação de cadáver, 4 crimes, uma vítima, nenhum túmulo. O filho de Elisa, que estava com ela naquele sítio no dia do desaparecimento, foi encontrado vivo. Ele cresceu sem saber por anos o que havia acontecido com a mãe. Pensa nisso por um segundo. Uma criança, criada no meio das pessoas envolvidas na morte da própria mãe, sem saber, sem entender, sem ter com quem chorar. Em 2017, numa decisão que gerou indignação em todo o seio do país, Bruno foi solto. E o que aconteceu depois foi, para muita gente, tão chocante quanto o crime em si. Um clube de futebol assinou contrato com ele. Torcedores foram às arquibancadas com camisas e faixas de apoio. Outros foram protestar do lado de fora. O Brasil se dividiu.
entre quem via um jogador de futebol e quem via um homem condenado pela morte de uma mulher cujo corpo nunca foi encontrado por completo. Ele voltou para a prisão depois, após decisão judicial, mas a imagem daquelas arquibancadas ficou gravada, e a pergunta que ela deixa não tem resposta fácil. O caso Elisa Samúdio não é só um crime, é um espelho de como o Brasil trata mulheres que ousam enfrentar homens famosos, de como a fama pode, por um tempo, ser mais forte do que a justiça, de como uma criança pode crescer sem saber a verdade sobre a própria mãe. Elisa tinha 25 anos, tinha um filho, tinha uma vida inteira pela frente, e o Brasil estava assistindo futebol enquanto ela desaparecia. Esse é o arquivo 002 do página 404. Casos que não deveriam existir, mas existiram. O que você acha? A fama ainda protege criminosos no Brasil? Comenta aqui embaixo. Quero ler o que você pensa. Ativa o sino agora, porque o próximo arquivo já está chegando. E essa história é ainda mais perto de você do que você imagina.